Querida igreja, para mim, esse curso, eu não imaginava, confesso para você, de todo o coração, do fundo da minha alma, eu não imaginava que trazer esse curso para vocês fosse ter um efeito tão positivo na minha vida. Eu estou para compartilhar com vocês, eu estou lendo um livro que eu li há algum tempo atrás, mas muito rapidamente, e ele não é um livro que não tem em português, então eu leio bem devagarzinho, né? Eu já leio devagar, quando ele vem em inglês eu leio mais devagar ainda. Mas tudo aquilo que eu estou propondo para vocês aqui, eu tenho voltado a colocar em prática na minha experiência. E eu tenho percebido algumas coisas, para mim, para o Alex, né, que tem sido assim, eu tenho revivido algumas coisas muito preciosas para mim. Como eu falei para vocês já, tive o privilégio de ser criado no Evangelho. Então, eu fui desse adolescente que ficava feliz da vida por acordar, não era 7h30, era 7 da manhã, porque eu morava longe da igreja e tinha que pegar um ônibus, 20 quilômetros de ônibus, né? Mas eu fui criado no Evangelho. E na minha infância, uma coisa que era muito, muito comum, eu não sei, quantos que estão aqui também foram criados no Evangelho? Levanta a mão, por favor. Quantos aqui? Ok. Pode abaixar. Eu não sei se era um hábito memorizar a Bíblia, decorar os versículos bíblicos. Era um hábito. Se eu perguntasse para você, assim numa hipótese muito remota, né? Assim, se eu pergunto, nem está me passando pela cabeça fazer isso, né? Se eu perguntasse para você quais e quantos versículos bíblicos você é capaz de falar de cor com o endereço, com a referência bíblica, tipo assim, Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. João 3,16, isso você sabe, né? João 3,16, que diz o quê? Porque Deus... Peraí, não, isso está complicado. Eu estou começando a ter uma má impressão de vocês. O que diz mesmo João 3,16? Porque Deus amou... Já percebeu que todos nós aprendemos esse versículo errado? Para que todo o que nele, que não faz diferença nenhuma, né? Só pastor chato mesmo, né? Mas todo mundo decorou para que todo aquele que nele crê, né? O que nele não faz diferença nenhuma, é isso mesmo. Esses dois você sabe. João 11:35. Jesus chorou, né? A menor vez que você não sabe de cor. Hein? Esther 8:9. Esther 8:9. Não sabe de cor? Nem eu. É o maior versículo da Bíblia. Eu só sei que é Esther 8:9. Jó 3:2. Jó 3:2. Não? Isso é difícil. Disse Jó. Não, só não é o menor, porque ele varia de uma versão para outra. E Jó falando disso, tem algumas versões que são assim, Jó falando, que Jó só pode dizer falando, né? É uma redundância, mas então por isso que Jó 3:2 não é considerado o menor versículo da Bíblia, porque varia de uma versão para outra. Não matarás e Jesus chorou. São os dois menores versículos da Bíblia. Então, eu estou revivendo esses momentos assim muito, muito especiais para mim, sabe? Eu gostaria muito que você também tivesse, você que foi criado no Evangelho, que assim como eu, arrogante, vaidosa, metido do seu conhecimento bíblico, assim como eu,
Acha que o que a gente está falando aqui é só para principiante. Hã? Foi esse o sentimento que eu tive no início, tá? Confissão de pecados, a Bíblia diz para a gente confessar os pecados uns aos outros para sermos curados. Então, estou confessando aqui, para assim, eu vou trazer isso para as pessoas, mas para mim isso já é bife batido em pensão de terceira, né? Várias vezes, já vi. Mas para mim está sendo uma redescoberta, uma revisita às minhas raízes. E está sendo gostoso para mim. Eu mudei o meu esquema de devocional, pessoal, para poder fazer junto com vocês. E no domingo passado, nós saímos daqui com um desafio. É? Não, mas antes de... Deixa eu dar uma passadinha. Cadê o passador de slide? Está ali em cima, né? Só para a gente lembrar, o nosso tema é esse, para gostar de ler a Bíblia, com ideias, um cardápio com ideias para a gente saborear, para a gente gostar de ler a Bíblia. Não para que ler a Bíblia seja uma obrigação, que também é. Mas é muito melhor quando a gente cumpre uma obrigação com alegria, com satisfação. Por exemplo, eu aprendi a ter alegria em ir para a academia. Eu nunca imaginei que um dia eu teria alegria em fazer musculação e puxar ferro. Vocês já estão vendo a diferença? Não, né? Nem eu. Nem eu. Mas eu nunca imaginei que seria uma satisfação para mim. Começou como uma obrigação de saúde. Uma obrigação de saúde. E passou a ser um momento agradável, gostoso, né? Então é importante a gente cumprir obrigações com o coração aberto. Com o coração aberto. Com a convicção de que o que a gente está fazendo é algo que nos foi dado por Deus. É claro, a Bíblia é o nosso tema aqui central, a leitura da Bíblia, mas tantas coisas na vida que às vezes a gente faz com peso no coração, né? Mas se nos foi dado por Deus, Deus não nos daria coisa para nos massacrar, mas para tornar a nossa vida mais produtiva, mais rica e melhor. Eu creio assim. Se você não crê, é um problema seu. É um problema mesmo, né? Mas Deus dá para a gente as Escrituras para o nosso crescimento. E a gente tem que aprender a disciplinar a nossa personalidade, domar o nosso gênio. A gente acha que domar o nosso gênio é só quando tem gênio violento. Não. Às vezes a procrastinação, a preguiça, precisa ser domada também. São monstros que não têm cara de monstros, mas são terríveis, né? Então, a intenção desse curso de verão é exatamente a gente redescobrir essa satisfação por ler a Bíblia. E aí tem o nosso cardápio de sugestões, de ideias, né? E só para a gente recapitular, só para lembrar aqui. Ligar aqui. Primeira sugestão, lembrar por que motivo você ler a Bíblia. Você lembra qual foi o motivo principal? Você está lembrado? Só a Cláudia que está lembrando disso? Quem mais está lembrando? Por que motivo você lê a Bíblia? Relacionamento com Deus. Não existe maneira mais segura de você conhecer e se relacionar com Deus do que pelas Escrituras. Não existe maneira mais segura. Qualquer outra forma de relacionamento com Deus é válida se for validada pelas Escrituras. Porque senão a gente vira esotérico, né, gente? Senão a gente vira crente da nova era. Usando superstições, com cara de crente, mas que a Bíblia nunca orientou a gente. A gente vê isso assim aos montes. É ou não é? Né? Então, segunda sugestão, manter as expectativas altas. É um encontro com o Supremo Senhor, Criador de todas as coisas. É o Senhor, aquele que nos mantém vivos. É a hora do encontro com Ele. Então, eu gostei da frase. Quem foi que falou aqui na frente uma vez? Acho que foi o Juliano que falou, né? Não foi Juliano, não. Foi Jander que falou, né? Isso, Jander falou. Uma pessoa que não cria na Bíblia falou assim: se eu acreditasse que esse livro foi escrito, né, como falou aqui o pastor Ercino, tem um único autor, vários escritores, mas um único autor, e esse autor foi Deus, eu não parava de ler esse livro nunca. Expectativas altas.
Terceira sugestão: ter uma estratégia de oração antes, durante e depois. Se você tiver problema com foco, não se desespere, não se desanime, não deixe que isso que acontece com tantos de nós, inclusive eu, comigo, né? Não deixe que isso te tire o ânimo, encare isso com leveza. Perdeu o foco, ora, né? Dá uma risada de você mesma e continua a ler a palavra do Senhor. Converse com o Senhor, antes, durante e depois. E domingo passado, qual foi domingo passado? A quarta sugestão, hein? Alunos indisciplinados que não leem, que não memorizam, ou que até fizemos aquelas brincadeiras das imagens, né? Qual foi a estratégia, a sugestão? Pode falar com suas palavras. Foi o quê? O nome exato foi: assista o filme inteiro. Então a sugestão foi que você adquirisse o hábito de, em vez de ler a Bíblia em pedacinhos, que você pegasse um livro e lesse por inteiro para adquirir o contexto, porque o nosso cérebro funciona melhor, aprende melhor a partir de um contexto maior. E a partir do quadro maior você consegue ver as divisões, percebe as peculiaridades de forma mais rica. E aí, por isso o exemplo do filme, né? Agora, você imagina, né? Se eu chamo você para assistir um filme na minha casa. Um filme legal, porque eu só assisto filme legal, né? Interestelar. Falei para vocês, lembram do Interestelar? Ficção científica. Se você não gostar de ficção científica, a gente pode fazer uma votação e escolher um tema mais em comum, né? A gente assiste Vingadores, né? Ok? É o departamento. Agora imagina se a gente pipoca para todo mundo bem acomodado, e aí a gente assiste a primeira cena, aí eu paro a primeira... Pastor tem que fazer a reflexão, né? Então, para a primeira cena e diz assim: vamos conversar sobre essa primeira cena? Vamos conversar sobre a primeira cena? Aí conversamos, aí passamos 15 minutos conversando sobre a primeira cena, que durou 4 minutos, né? A gente passa 15 minutos falando dos 4 minutos. Aí, ok, falamos, vamos para a segunda cena. Pum, soltou. Assistimos a segunda cena. Aí para a segunda cena, e vamos conversar sobre a segunda cena? Bom, o filme que era para ser assistido em 2 horas, vai ser assistido em 2 semanas, não é? Em 2 semanas. Além disso, mesmo com pipoca doce, mas pipoca doce, o diabético não pode comer pipoca doce, só vai ter doce, vai ter salgada, e não é de micro-ondas, que é muito gordurosa, né? Mas você não vai aproveitar o filme com tanta picada, né? O filme todo picado. Por isso a sugestão de lermos por inteiro um livro. E aí saímos daqui com um desafio. Muita gente levantou a mão aqui, aceitou o desafio. Eu falei, não precisa aceitar, não é obrigatório, mas teve muita gente que aceitou. Qual foi o desafio? Ler, nesta semana que terminou ontem, um livro de ponta a ponta. Quantos fizeram isso? Levantai as vossas mãos, ó pecadores, perdoados em nome de Jesus, é claro. Quantos fizeram? Levanta a mão. Quantos fizeram? Levanta a mão. Eu vou levantar metade, porque o meu livro eu não consegui ler todo, né? Está só o cotovelo. Quem viu a postagem no Instagram, viu que eu fui meio abusado, né? Que eu resolvi ler o livro de Jeremias. É porque hoje à noite eu vou pregar sobre Jeremias, então, assim, vou aproveitar, né? Mas não é? Não é? Então eu vou falar sobre isso, eu tenho que ler. A pior coisa que tem é pastor que faz isso, né? Vai pregar sobre um tema e só lê o versículo que vai pregar, não lê o contexto. Já fiz isso várias vezes, tá? Outra confissão de pecados, né? Então resolvi ler tudo. Não consegui ler o livro todo, né? Não deu. Mas você conseguiu ler o livro todo? Você que se propôs? Quantos conseguiram? Você quer dizer qual foi o livro que você leu? Quem vai dizer? Peraí, vamos. Quem vai dizer? Pastor Essino, qual foi o livro? Pode só falar qual foi o seu livro. Fala.
Pastor sempre quer falar um pouquinho mais. Vou até dar o microfone para ele. E vou sentar. Porque eu não tive o privilégio, como Alex, de nascer num lar cristão. Eu, quando fui para a igreja, já tinha de 20 para 21 anos. Ele está mandando repetir, tá vendo? Eu estou mandando você levantar. Eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão. Quando fui para a igreja, já tinha para 21 anos. E eu comecei a ler a Bíblia. E eu entendi que eu tinha que ler a Bíblia toda. E comecei a fazer aquele exercício de ler a Bíblia toda em um ano. Algumas vezes eu não conseguia, mas muitas vezes eu conseguia. Até em julho, agosto, já estava terminando. Então eu lia bastante. Agora tem bastante tempo que eu não leio a Bíblia toda. Este ano eu falei, vou ler a Bíblia toda. E comecei. Estou bem. Mas quando o desafio aqui, eu disse, eu não posso misturar com a obrigação que eu já tenho. E eu vou ler um evangelho. E eu vou pegar o menor deles. Peguei Marcos. E foi muito gratificante. Isso é o que eu queria falar. Falei tudo isso para falar que valeu a pena ler Marcos outra vez, que eu já tinha lido não sei quantas vezes. Leva o microfone, porque tem gente que vai usar. Mas Quem alguém? que? Quem mais leu? Quem mais leu? Diz pra gente só que qual foi o livro que você leu? Kaline? Eu li Tito e Efésios. E foi muito bom ler Efésios, porque toda vez que a Bela faz alguma coisa errada e a gente vai disciplinar, aí ela tem que falar Efésios 6:1. E eu sempre, ela falava Efésios 6:1 e eu falava e perguntava a ela, Bela, qual que é o 5º mandamento? E aí eu me dei conta que o capítulo 6 de Efésios é exatamente isso, né? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. E o 2º versículo é, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, promessa. E aí eu falei, então vou completar agora. Você falar, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ir, muito bem, mas criai-os na disciplina e na admoestação. É 6:3 esse? Acho que é o 4. 6:4, tá bom. É 3 ou 4. Aí agora fechou lá o capítulo. Ótimo. Ela recita e você recita em seguida. Tá ótimo, muito bom. Então, Tito e Efésios. Efésios tem 6 capítulos e Tito tem 3, não é isso? Aham. Mais alguém? Quem mais gostaria de falar? Quem leu? Gente, é só dizer, não precisa fazer a explicação, só dizer, eu li tal livro. Qual foi? Joia, leu Esdras. Esdras tem quantos capítulos em que eu não lembro de cabeça? Eu sei que Neemias tem 13. Esdras tem quantos capítulos, hein, gente? Esdras tem? Não, Esdras tem 23. Não. Esdras é pequeno. Tem uns 8, 10, uma coisa assim. 10, né? 10 capítulos, ok. Priscila leu o Evangelho de João, 21 capítulos, ó. Valeu, muito bom. Muito bom. Mas melhor que o pastor que leu só o de Marcos, tem só 14. 14 não, 16. Muito melhor que o pastor. Ela é mais espiritual que você, pastor. Eu sei. Brincadeira. Vai lá, Diego, diga. Eu li Ezequiel, mas confesso que nos últimos capítulos eu agarrei um pouco e tive que ler várias vezes. A parte do templo, porque Ezequiel é complicado. É grandão. Ezequiel tem 30 e tanto, 36, eu acho, 36, né? Por aí. É grandão. Eu não leio tão rápido assim, não. Mais alguém? Quem mais leu? Eliane leu Oséias. Eu sugeri, né? Aquele romancezinho. É uma novela fantástica, né? Oséias é muito legal. Depois assiste o Amor de Redenção, né? Filme de romance do Velho Oeste baseado na Bíblia. É uma coisa bacana, hein? Amor de Redenção. Mais alguém? Aí em cima, alguém leu? Não? Algum pecador aí em cima? Não? Aqui, mais algum pecador que leu? Gostaria de dizer, eu li tal. Josué. Isso, tome vergonha na cara, irmão. Ele que falou, tá? Tem que tomar vergonha na cara. Eu estava lendo conjugado o Evangelho de Mateus. Aliás, estou lendo ainda, mas eu dei uma paradinha, mas vou voltar. Estou na metade do Evangelho de Mateus e na metade de Provérbios, conjugando um com o outro. Tá bom, tá jóia. Não, também tem que tomar vergonha na cara, que eu não li todo o meu livro. O Diego leu todo Ezequiel, eu não li todo Jeremias, né? Mais alguém? É uma experiência interessante, não é? Diferente
É interessante, você tem um contexto maior, e para mim está sendo muito bom realmente ler Jeremias. Estou relendo Jeremias, porque eu já preguei em Jeremias, uma série em Jeremias e me fez muito bem o coração. Então vamos começar a nossa sugestão de hoje, mas antes eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Eu trouxe aqui algumas meias frases, e eu queria que vocês completassem em voz alta essas frases. Só que tem uma coisa, eu vou selecionar algumas frases para algumas faixas de idade aqui, tá bom? Então vamos lá. A primeira frase serve para todo mundo, ok? Primeira frase, complete essa primeira frase. Tomou Doril? Ah, você sabe? Qualquer um sabe, né? Ah, tomou Doril, a dor sumiu. A segunda frase também. A segunda frase é aqueles que têm o dom de línguas. Certo? Vamos lá? Hasta la vista. Bilíngues, hein? Hasta la vista, baby. Falado pelo grande filósofo contemporâneo Arnold Schwarzenegger. Exterminador do Futuro, não foi isso? Hasta la vista, baby. Essa acho que todo mundo vai saber. Essa é fácil, extremamente fácil. Gente, pode falar, é letra de música, mas pode falar, não é pecado não. Fácil, extremamente fácil, para você e eu e todo mundo cantar junto. Eu pensei que essa era mais extremamente fácil, né, gente? Isso é música do Jota Quest, isso. Essa aqui eu queria que só quem tem menos de 30 anos falasse. Só quem tem menos de 30 anos aqui, hein? Não é difícil, mas é um pouco mais antiga. Elementar? Meu caro Watson, dos lábios daquela personagem histórica, daquele personagem histórico. Que personagem histórico? Desde quando que Sherlock Holmes é um personagem histórico? Sherlock Holmes é um personagem de ficção. Elementar, meu caro Watson. Essa aqui todo mundo sabe. Essa é muito fácil. De grão em grão? Isso, a galinha enche o papo. Essa daqui é só para quem tem menos de 25, quem tem até 25 anos. Tem alguém aqui que tem até 25 anos? Né? Ok? Não, então vamos aumentar. Até a faixa do MP, até 35, ok? Até 35, ok? Quero ver, hein? Danoninho vale... 35 anos, tem pessoa que se sente tão jovem aqui. Eu tô que se sente tão jovem. Danoninho vale por um bifinho. Danoninho vale por um bifinho. Essa é do início da década de 80. Agora só para os nerds. Só para os nerds. Que a força seja com você, né? A versão Star Wars de Deus te abençoe, meu filho. Que a força esteja com você. Essa aqui também, pessoal, até 35, hein? Quem tem mais de 35, mesmo que se sinta com até 35, não pode falar, tá bom? Essa eu quero ver. Se a marca é Sica, até 35. Se a marca é Sica, quem tem 35 aí, então, não pode dar cola não, tá? Quem tem até 35, levanta a mão, por favor. Levanta a mão. Alguém sabe? Alguém sabe? Não pode dar cola, Ludinha, não pode dar cola. Se a marca é Sica, agora todo mundo. Bons produtos indica. Esse é o slogan lá, né? Isso. Esse aqui ninguém sabe. Esse aqui vai ser muito difícil de conseguir. Por isso eu vou abrir para todo mundo. Pense em mim, chore por mim. Não liga para ele. Isso. Né? E por último, para vocês não pensarem que eu abandonei a fé.
O Senhor é o meu pastor? Vamos lá, todo mundo a uma só voz. O Senhor é meu pastor? Muito bem. Referência bíblica? Muito bom, muito bom, muito bom. Você que conhecia, é claro, as frases que você conhecia. Se você não conhecia, não adiantava puxar pela memória, né? Talvez na época em que você tomava uma mamadeira, sua mãe falou no seu ouvido, mas você não memorizou, né? Mas você que sabia, fez um grande esforço para lembrar? Ou a coisa veio assim, né? Rompeu as brumas do passado, da sua memória, e vieram e brotaram pelos seus lábios de uma forma natural? Não é assim que acontece? Não tem que fazer esforço. Deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar aqui. De grão em grão, de grão em grão, de grão em grão, de grão em grão. Não, ninguém fez isso, né? Ninguém fez isso, ninguém fez. Pense em mim, chore por mim. Chore por mim, eu dormi na praça, é isso? Não, não é isso. Não. Ninguém teve que fazer isso. Por quê? Porque você não precisa fazer esforço, porque ao longo da sua vida, você ouviu, você falou, você cantou, você leu isso várias vezes. Isso entrou na sua mente por osmose, não é? Quase por osmose. Foi a repetição dessas frases que fizeram até você ficar com chiclete na memória, né? Tem certas frases que são chiclete. Desculpe se você vai levar esses chicletes ao longo do dia, né? Vai ficar cantarolando, fácil, extremamente fácil, o dia inteiro, né? Então, por quê? Porque isso já estava, isso foi armazenado na sua mente pela repetição. Então, a quinta sugestão é exatamente essa. De novo, novamente e outra vez. Repetição da Bíblia. Eu não estou falando aqui necessariamente de memorização. O esforço, porque muitas pessoas dizem assim: eu não tenho mais memória, já passei dos 40, né? A memória está ruim, não adianta porque eu não memorizo. Em nome de Jesus, para com essa desculpa. Eu não estou falando aqui de memorização, eu estou falando de repetir, de repetição. A memorização é consequência. É claro que alguns de nós têm uma facilidade muito grande para memorizar, outros não. O que não quer dizer que estamos liberados para não repetirmos. Porque a repetição é um mecanismo poderosíssimo de internalização de conceitos. E nós abandonamos isso como se fosse uma coisa só para criança. E detalhe, essa sugestão se une à anterior de vermos o filme todo e termos o contexto do livro. Porque juntando a visão do contexto com a repetição da história, isso cria em você memórias, lembranças que vão te acompanhar para os momentos em que você vai precisar daquilo. Ao longo da nossa caminhada, nós temos gatilhos de experiências que buscam dentro da gente respostas para as questões. A gente vive circunstâncias em que a gente precisa tomar atitudes, precisa ter uma palavra para dar, ou precisa para a gente mesmo. E automaticamente, sem a gente perceber, a gente procura dentro da gente os recursos para responder àquela situação. Se nós não temos conteúdo para isso, de onde nós vamos ter a resposta? Dos benditos influenciadores de YouTube, né? Que é uma desgraça. É uma desgraça ver a juventude hoje sendo influenciada por imbecis que não têm o que dizer e que ficam repetindo.
Por isso, a gente precisa aprender a seguir o que diz a própria Escritura. Olha aí. Olha a orientação. Vamos só ler da palavra já, Priscila. Já pega o microfone aí que o pastor ensina. Veja esse versículo bíblico. Veja esse versículo bíblico. Leia junto comigo, por favor. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, fala bem alto, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Paulo não está dizendo, finalmente, irmãos, tudo que é, se alguma virtude há, se algum louvor existe, ensina para os outros. Não é isso que ele está falando. E nós temos muito mais preocupação, somos muito arrogantes em querer passar isso para o outro sem que isso ocupe o nosso pensamento. Isso é uma hipocrisia, uma arrogância. E quanto mais velhos ficamos, eu estou falando, me colocando nesse grupo, mais arrogantes e metidos a sábios nós ficamos, mesmo sem internalizar a coisa na nossa vida. Hoje o pastor está furioso, né? Está zangado hoje. Estou zangado, né? Mas acontece mesmo, gente. Vamos falar real, né? Como diz a galera, vamos mandar real aqui? O papo é reto, vamos mandar real. Então é isso, gente, que acontece. Quanto mais velhos nós nos sentimos assim, acima do bem e do mal, temos experiência de vida, sabemos as coisas, e negligenciamos o continuar a alimentar o nosso pensamento com essas coisas. Queremos que apontamos para os jovens, dizemos assim, vocês jovens só ficam assistindo influenciadores da internet, eu vi isso em algum lugar recentemente, mas a gente não coloca para dentro da gente. Então isso vai para todo mundo, orientação bíblica de Deus, para todos aqueles que pertencem a Ele, não existe limite de idade. O Ministério da Saúde Espiritual adverte, use isso sem necessidade de prescrição médica e sem moderação. Seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Fala, Priscila, para não ficar pregando aqui. Aperta o botãozinho. Quando eu fui convidada, né, para estudar o livro dos 10 Mandamentos com a Kaline e com o Marcos lá, que a gente até estava com a proposta dos jovens, eu li um livro que me deixou assim, bastante impressionada sobre os 10 Mandamentos. Ele começa falando exatamente isso, que 100% dos americanos sabem falar quais são os ingredientes do Big Mac. E pouquíssimos, queijo molho especial, cebola picles e um pão com gergelim. Os americanos do sul também sabem. Mas quase nenhum sabe quais são os 10 mandamentos. E aí ele vem desenvolvendo, né? A introdução é exatamente isso. E ele vem desenvolvendo. Por quê? Porque isso é incutido na cabeça das pessoas. E que se as pessoas não conhecem os 10 mandamentos, é porque nós não estamos incutindo isso na cabeça das pessoas. E aquilo, assim, eu só li a introdução, mas isso foi muito impactante, porque quando a gente é criança, a gente aprende. E depois, a gente não desenvolve e não aprende mais aquilo. E o que você decorou como criança, está decorado. E depois, né? Isso. E ele está falando exatamente da importância disso, de inculcar, de conceitos que a gente mesmo, sem entender, já cresce sabendo que aquilo existe. Que quando você se dá conta, você vai entender por quê, mas que você já sabia aquilo ali de antemão. Uhum. Então, ele coloca isso, né? De incutir, da responsabilidade de passar, de repetir, para quando você tiver maturidade, você entender. E, às vezes, a gente fica esperando a pessoa ter idade para entender. E aí já passou o tempo, né? Isso. Talvez o pessoal com menos de 25 anos não saiba os ingredientes do Big Mac. Por quê? Não, tem uma razão pedagógica. Porque quando a coisa começou a se popularizar há uns 30 anos atrás, houve uma promoção no McDonald's que se você chegasse e falasse os ingredientes, você ganhava o Big Mac. É isso mesmo. Eu ganhei Big Mac, chegando no carro, falando, 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles, num pão com gergelim. Ainda cantava o finalzinho, é Big Mac, né? Por quê? Recompensa.
E tem a palavra do Senhor diz, em os guardar, quão doces são os seus mandamentos, em os guardar a grande recompensa. Em os guardar a grande recompensa. Cláudia? Duas coisas sobre memorização. Quando você começou a colocar aquelas frases ali, eu não sei quantos aqui, mas eu me lembro de jingles e propagandas de quando eu era muito criança. Tipo Casas da Banha, que nem existe mais, eu não sei nem se existia aqui em Juiz de Fora, mas Escondidade. Olha lá. Escondidade. Vou dançar o tchá-tchá-tchá. Não é? Então, assim, são coisas Estrela que brasileira. a gente, casas pernambucanas, tinha um cobertorzinho com frio, não sei o quê. Então, o processo de memorização, ele realmente traz essa coisa de ficar para sempre. Não sei se o Alex lembra disso, mas houve a gente associa memorização com criança, mas quando a gente era noivo, nós achamos um curso de memorização da Bíblia. Memorizadores da Bíblia. Memorizadores da Bíblia. Não sei se existe ainda. Ele nem se lembra mais. Lembra? E era muito interessante, porque você recebia um livrinho, era um livrinho de capa vinho, e que éramos nós três, era a mãe dele, ele e eu. E nós tínhamos uma semana para memorizar, eu não me lembro exatamente quantos versículos por semana. E um cobrar do outro. E um cobrava do outro. Hã? Ah, minha sogra é minha amiga. São amigas até hoje. Somos Gente, amigas. olha a recompensa, em os guardar a grande recompensa. Então, assim, era muito... E quando você memorizava o livro todo, a pessoa a quem você prestava conta comunicava aos memorizadores e você ganhava um livro. De brinde, porque você memorizou aquele primeiro livrinho todo. Não sei se isso existe ainda, mas era para adulto, não era para criança. E é uma coisa muito... Era gostoso. E tem gente, só de casada eu vou fazer 39 anos. Nós éramos namorados. E tem versículos que eu lembro até hoje, que eram versículos que eu conheci ali, daquele processo de memorização. Então, é algo para a gente pensar. Quem sabe a gente faz um concurso de memorização da Bíblia. Eu participei de um concurso de memorização de versículo na época de UPA, na adolescência. Fui para a final com uma colega. Eu nem lembro quem foi que ganhou, porque o negócio estava cansativo, estava difícil, foi duro o negócio. Mas, gente, olha só. Deixa eu falar uma coisa para você. O conceito de repetição, para algumas pessoas, pode parecer meio lavagem cerebral, coisa de seita fanática. E eu estou falando isso sem nenhuma piada, eu estou falando isso sério, porque nós criticamos muitas vezes exatamente a lavagem cerebral, o controle do pensamento, o controle do comportamento que as seitas fazem, né? Criticamos os mantras, que muitas vezes são usados em algumas religiões. E às vezes a gente tem uma certa resistência, talvez por conta disso, né? Mas vamos lembrar uma coisa muito interessante. Nós pegamos aqui 10 frases, apenas uma era da Bíblia. Isso mostra que todos nós somos bombardeados com uma lavagem cerebral light ou subliminar a vida inteira, o tempo todo. Todos nós somos bombardeados com narrativas, com frases, com expressões, né? Que se tornaram bordões de diversos movimentos, às vezes nem são de movimentos específicos, mas de conceitos sociais. Nós somos bombardeados com lavagem cerebral social o tempo todo. Por que a gente não se submete a esse bombardeio da palavra do Senhor? A gente acessa a internet, a gente assiste na televisão, a gente ouve nos aplicativos repetições de conceitos constantemente. Por que a gente não faz isso com as Escrituras? Fala, Valdemir. Pastor, é interessante isso que você acabou de dizer, e voltando lá atrás também novamente, outra vez, a gente acha que muitas vezes as pessoas não valorizam, por exemplo, uma escola dominical, um estudo bíblico, um culto. Eu já sei tudo. Eu já sei tudo. E desde a infância, né, a gente, quando é criado na igreja,
ouvindo os versículos bíblicos, ouvindo os corinhos voltados, aqueles concursos que faz lá na sala das crianças, com os adolescentes, e assim vai até a nossa geração mais velha. É memorização sempre dos textos e contextos que estão na Bíblia. E hoje a gente tem uma ferramenta muito interessante. Na minha época, quando a gente sabia de um texto, mas não lembrava qual livro que estava, a gente ia lá no Chave Bíblica, né? Você tinha que pegar lá aquela coisa lá e procurar, né? Eu tenho um até hoje lá em casa guardado. E hoje a gente tem uma facilidade, que é isso aqui, você sabe do texto, você sabe do que aquela palavra está dizendo, está lá na Bíblia, né? Os 10 mandamentos, qual texto, aonde que está? Você, opa, 10 mandamentos, pum. Você pode discutir com o seu amigo, às vezes quando você é colocado em xeque, rapidamente você consegue sair. Isso. Então, mas para isso a gente tem que estar estudando. E tem que ter conteúdo. Lendo, exato. Tem que ler a Bíblia, tem que estudar, tem que ouvir estudo bíblico, tem que ouvir palestras, tem que discutir entre os irmãos. Alimentar, né? Alimentar para que você possa recorrer rapidamente as respostas que, às vezes, as perguntas que te fazem, né? Exatamente. E hoje a gente tem a chave bíblica que é frações de segundos, né? Às vezes você sabe, você não lembra o versículo por inteiro, mas você lembra uma pequena expressão do versículo. Aí você vai lá no seu aplicativo da Bíblia, na lentezinha de aumento, e digita só aquelas 3, 4 palavras que são a frase, a expressão que você lembra. E aí ele te dá o texto todo. E aí entra lá de novo, novamente, outra Isso, vez. volta ele. Né? A ideia é essa mesmo. Obrigado, Valdemir. Obrigado. Pensando em microfone, sim, porque tem gente nos ouvindo na transmissão. Cadê o outro microfone, hein? Que aí fica um gente, se você colocar nessa Google Store, memorização da Bíblia, existem aplicativos para isso. Você escolhe o versículo, ele te ajuda a memorizar. Ajuda como? Ele vai apagando frases, ou vai apagando uma frase inteira, ou começa apagando uma palavra, e vai te ajudando a memorizar. Até isso tem um facilitador hoje em dia. Porque antigamente você tinha que escrever, não sei o quê, ficar lendo. Agora não. Você abre lá o teu aplicativo, ela apaga uma palavrinha, apaga uma frase, aí depois apaga a referência, vai apagando. E você vai memorizando. Isso. Olha só, a gente é interessante, né? A gente acaba caminhando para o lado da memorização. A memorização é ótima. Mas eu nem dei esse avanço tanto, eu queria falar de repetição. Como eu disse, a memorização é uma consequência da repetição. Fala, Josué. Por muito breve, todo mundo aqui falou até de jingle e de expressões e bordões que se lembra, e muitos deles eu notei estão associados à música. Aí eu pensei numa coisa aqui. Às vezes seria legal se a gente musicalizasse a Bíblia. Seria uma forma muito boa da gente decorar e memorizar os versículos. Me lembrou um negócio aqui, vamos aproveitar aqui. Você sabe os livros da Bíblia todos de cor? Na ordem? Você sabe? Quem sabe, levanta a mão, não vou pedir para recitar não. Levanta a mão, sabe de cor, na ordem, os livros da Bíblia todos? Mais pro centro, para sair na... Hã? Se você não sabe... Hã? Vamos lá? Quem sabe, canta comigo. Gênesis... Não, estou muito baixo o tom. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. 39 livros são, no Velho Testamento estão Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo,
Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João. 27 livros são, no Novo Testamento estão. Viu como é fácil? Você nunca vai esquecer onde está Naum. Vai achar Ruth com muita facilidade. Isso é só repetição, né? É interessante porque a memorização da ordem dos livros vem pela repetição. Mas eu queria trazer para vocês, vou procurar ser breve aqui para a gente não avançar na hora, dois grandes proveitos da repetição da Bíblia e uma sugestão de método para a gente colocar isso em prática, certo? Então, a primeira vantagem é essa. Olha que interessante. A repetição te leva a conversas mais frequentes com Deus. Espera aí, que história é essa? Como é que a gente... essa associação está meio estranha. Como é que pode a repetição me levar a conversas mais frequentes com Deus? Quer dizer que eu vou tornar as minhas orações uma ladainha. Ah, Senhor, nosso Deus... Não. Por que a repetição te leva a conversas mais frequentes com Deus? Vamos lembrar algumas coisas importantes. Vamos lembrar a primeira razão, né, para a gente, a primeira sugestão para a gente ler a Bíblia. Você lembra qual foi a primeira? Lembre-se, por que motivo você lê a Bíblia? Qual é o motivo principal? Relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus não acaba quando você fecha a Bíblia depois do seu momento de leitura, de devocional. O seu relacionamento não acaba ali. Você segue ao longo do dia com Deus do seu lado. Espero que você também esteja do lado dele, né? Você segue o dia. Ao longo do dia você vai estar com ele. Vai precisar ouvi-lo. E onde você vai ouvir? Onde você vai ouvir Deus? Me diga. Onde você vai ouvir Deus? Quando você vai dizer assim, Deus falou comigo. Deus falou com você na Bíblia? Não. Você não está com a Bíblia na mão? Aqui, ó. Aqui. Deus vai falar com você aqui, na sua cabeça. Não pense que eu virei um místico, um exagerado. Não é isso, não. Existem razões científico-espirituais. Que lindo isso, não? Científico-espirituais que comprovam isso. O que acontece é que você foi abençoada por Deus com algo maravilhoso que é o seu cérebro. Seu cérebro é uma máquina fantástica, mas precisa ser alimentada com os dados. Ao longo do dia, você vai tomar uma série de decisões e vai buscar os valores, os conceitos, as habilidades para tomar aquelas decisões nos seus bancos de dados cerebrais. É lá que você vai buscar. E você só vai encontrar lá dentro aquilo que você colocou lá. Por isso Paulo diz, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, a repetição alimenta o nosso cérebro com os melhores dados que ele pode ter, que são as orientações do Criador para a nossa vida. Mas precisa ser colocado para dentro. E precisa ser colocado de forma constante. Não é uma vez apenas. Quando você, vamos dizer assim, se encharca das Escrituras, elas vão estar lá dentro da sua cabeça, quando você precisar, na hora da necessidade. E aí Deus vai falar com você, olha que coisa interessante. Deus vai falar com você a partir do que o compromisso que você teve com a sua palavra armazenou lá dentro de você.
O grande problema de muitos revelamentos e profetadas que a gente ouve por aí, revelamentos e profetadas, não estou falando de revelações e profecias, né? Revelamentos e profetadas, é que eles muitas vezes vêm de pessoas que não se dedicaram a encharcar a sua vida com a palavra de Deus. Receberam uma chancela de profeta, de profetisa, de gente que tem o dom de revelação, e não se encharcam da palavra de Deus. E aí vem todo tipo de aberração que você pode imaginar. Mas se você embebe a sua vida com a palavra de Deus, você vai discernir quando aquela orientação é de Deus, quando é Deus falando para você, porque você vai checar o seu pensamento, a sua ideia, com os seus bancos de dados bíblicos. Você vai perceber que se você estiver desempregado e te for oferecido um emprego para ser apontador do jogo de bicho, isso não é bênção de Deus, isso é tentação de Satanás. Está entendendo? Não é bênção de Deus, não é um emprego que Deus está te dando. Por quê? Porque você já deixou que a palavra de Deus construísse os valores da tua vida, porque você tem estado se embebendo dela. Você vai conseguir checar e perceber, não vai precisar perguntar para pastor nenhum. Pastor, será que isso vem de Deus? Se você perguntar isso para mim, eu vou fazer aquela cara de pastor. Né? Eu vou dizer, vai para a palavra, minha irmã, vai para a palavra, meu irmão. Não precisa. Nós, pastores, ensinamos a vocês para que vocês se tornem independentes, não dependentes de pastores. Para que vocês vão às Escrituras e conheçam Deus de primeira mão e não pelas minhas experiências, né? Então, agora olha esse versículo da Bíblia, que talvez agora ele faça um pouco mais de sentido, mais claro, mais prático para você. Talvez você olhe esse versículo, que pode ser que até hoje você tenha olhado de uma forma assim muito mística e muito inacessível para você, coisa só para os super espiritualizados, estou usando aqui uma linguagem espírita, né? Só para os super espiritualizados e as almas iluminadas e evoluídas. Talvez você lesse, até acreditasse nisso, mas você dizer que assim, comigo é ruim, isso não vai acontecer não. Agora está no contexto. Olha esse versículo que maravilhoso. Lê em voz alta comigo, irmão. É para você essa palavra, vamos lá? Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Você não vai ter que falar assim, que palavra, quem está falando nas minhas costas? Não é isso. Não é isso. Quando a sua caminhada estiver numa encruzilhada, sem saber que decisão tomar, que direção tomar, você vai ouvir atrás de você. Você entende que isso é uma linguagem poética, não é? Não preciso nem repetir isso. Você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo: é por aqui, minha filha. Esse é o caminho, meu filho. Anda nele. É o que Deus semeou dentro da sua vida. Se você colocou a palavra dele, se você foi armazenando insistente, persistentemente a palavra dentro de você. É mais ou menos assim. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer assim, assim, assim? E de repente, plim, vem aquela passagem, e você assim, uau, Senhor, é isso mesmo, nem tinha pensado nisso. É isso mesmo, fala Jeová, né? Fala Jeová. Não é nenhum anjo descendo com outdoor piscando, não, de LED, nada disso, não. É algo que está dentro de você. O Espírito Santo agiliza isso dentro de você. Deus fez o seu cérebro. Deus fez essa máquina maravilhosa que é o seu cérebro. O Criador fez isso para ser usado por louvor da sua glória. Então, Ele criou os mecanismos para que isso aconteça em você. Agora, siga o que o apóstolo Paulo fala, seja isso que ocupe o seu pensamento. Ele dá a orientação. E depois, quando a gente não sabe o que fazer, a gente culpa a Deus. Talvez seja porque a gente não
se dedica como deveria dedicar. E aí, na hora que você estiver desanimado, ou na hora que você precisar trazer uma palavra para uma amiga, ou precisar tomar uma decisão, está ali, ó. Tudo aquilo que você foi armazenando, isso teve efeito acumulativo dentro de você. E aí, conforme você pratica, você acumula, isso se torna mais eficiente, mais aplicável na sua vida. Então, essa é a primeira coisa. Vai tornar, a repetição vai tornar o teu encontro com Deus, a tua vida, a tua conversa com Deus mais costumeira, mais rotineira, porque você vai ouvi-lo melhor. Não vai ter que ficar à procura de sinais, você vai ouvi-lo melhor, vai discernir. E até os sinais que Deus dá, porque Deus dá sinais, sim. Sim. Você vai ser capaz de interpretar estes sinais de uma forma mais segura, porque você vai fazer o contrário do que normalmente se faz. Você vai checar se os sinais são válidos a partir das escrituras que estão dentro de você. E não querer encaixar os sinais como a grande demonstração da vontade de Deus em alguma coisa que está lá, que você já ouviu em algum lugar. É diferente. Ok? Então, a sua caminhada com o Senhor vai ser mais consistente, vai ser mais dinâmica, e eu ouso dizer para você, vai ser mais verdadeira, e você vai ter mais coragem de dizer, vai dizer isso com temor a Deus. Deus falou isso para mim. Deus me falou isso. Não que você tenha ouvido vozes, não são vozes da sua cabeça, né? Deus falou isso para mim porque Ele trouxe aquilo que Ele já plantou em mim e que eu estou investindo, certo? Segundo benefício, esse benefício é bom para presbiteriano. Presbiteriano é assim, né? Presbiteriano quer fazer uma leitura assim, detalhada, com todos os detalhes teológicos, as coisas, né, os detalhes, mas está certo, nenhum problema num estudo profundo da Bíblia, detalhado, minucioso, nenhum problema. Mas o que acontece é que quando você tem a Bíblia sendo armazenada em você, ver os detalhes é mais legal. Vou botar aqui porque não vai dar, é feio colocar assim. Ver os detalhes é mais legal, né? Colocar. Mas é isso que eu quero dizer. Acho que já falei isso para vocês. Lá no Rio tinha um irmão que toda vez que eu pegava um texto comum da Bíblia, pregava e trazia alguma coisa meio diferente, ele falava assim: pastor, não sei como é que o senhor consegue perceber essas coisas. Aí vem aquela tentação de falar que é minha genialidade, não é a minha capacidade inigualável. Não, mas eu percebi, lendo esse livro, tá? Para falar para vocês, muito obrigado por vocês me permitirem perceber isso também, que o que acontece é que eu consigo perceber detalhes porque eu conheço muito bem aquele texto está quase decorado em mim. Então eu não preciso me preocupar tanto em conhecer o contexto, eu não preciso me preocupar tanto em prestar muita atenção nos termos, porque aquilo está muito grudado em mim. E aí eu consigo perceber, vou tentar me explicar melhor. Como eu conheço bem as linhas, fica mais fácil enxergar as entrelinhas. Quando eu digo para você assim, imagina o sentimento de fulano de tal nessa ocasião. Talvez você nunca tenha pensado assim. Mas como eu já conheço bem a história, do ano passado eu falei sobre Gideão, né? Como eu já li a história de Gideão diversas vezes. A cada vez que eu leio, eu percebo um cacoete de Gideão, eu percebo uma coisinha diferente. Mas por quê? Porque aquela história eu já sei contar ela praticamente de cor para você. De tantas vezes que eu já li aquela história. Eu sou capaz de agora contar a vida de Gideão para você, seguida, sem pular nenhum evento relevante. Por quê? Porque eu já repeti aquela história para mim diversas vezes, as minhas leituras. Então eu posso ver as entrelinhas. Fala, Kaline, o microfone está com você? Rapidinho. Isso que o senhor está falando, pastor, há pouco tempo a gente leu um livro que falava sobre 10 maneiras de estragar o imaginário do seu filho. E uma dessas 10 maneiras de estragar o imaginário do seu filho. E uma dessas maneiras que a gente vê muito na educação contemporânea é
contrária à repetição e à memorização, porque a repetição vai levar naturalmente à memorização. E como que isso é um erro fundamental? Porque você só consegue chegar na criatividade, na retórica, você só consegue aprofundar porque você memorizou. E todo mundo sabe disso, mas hoje a educação contemporânea, ela abomina a memorização. Você tem que aprender naturalmente, não precisa memorizar. Então, há muito esse discurso. E aí, você está falando isso aí, só para citar um exemplo que o autor traz, do Tolkien, que criou Vocês conhecem línguas. o Tolkien? Tolkien, o escritor do Senhor dos Anéis. E ele criou, né, línguas, uma capacidade imaginativa assim, fantástica. Mas por que que ele conseguiu criar línguas? Porque ele sabia a gramática da própria língua, estava tão entranhado nele, da própria língua do grego e de tantas outras línguas, ele sabia de cor, memorizado. Tão bem essas línguas, que a partir disso foi fácil ele criar outros. Na física também, porque eu não vou, o André está aqui, mas eu não vou citar os exemplos de física, porque de física eu não memorizei. Mas ele cita outros exemplos também de professores de física que sabiam tão bem as regras da física que foram capazes de criar novas fórmulas. Então, assim, sem a repetição, sem a memorização, a gente não chega na retórica, a gente não chega na criatividade, a gente não chega no aprendizado. E, infelizmente, a educação contemporânea está matando a memorização. Inclusive, a memorização, né, a repetição te permite ser mais crítico, porque você conhece melhor aquilo. Você é capaz de ir lá buscar e dizer, não, não é assim que diz, é assim. Então, isso é muito importante. É um recurso poderosíssimo. Deixa eu dar um exemplo para você que eu já falei aqui há um tempo atrás, voltando àquela analogia dos esportes, né? Já falei para você que eu gosto muito de futebol americano. Futebol americano não é da nossa natureza, não é? Por que é futebol, né? Se joga com a mão. Né? Até hoje já tentaram me explicar, mas eu não admiti. Futebol é o nosso mesmo, né? Que é com o pé. Mas como é que eu aprendi futebol americano? Nunca joguei, já peguei numa bola oval, porque já fui nos Estados Unidos, né? Mas nunca joguei futebol americano. Mas eu entendo razoavelmente bem, sou capaz até de entender as estratégias. Vocês acham que eu fui ler um compêndio de futebol americano? Né? Assistir aulas de futebol americano? Não, eu fui ver os jogos e jogos e jogos e jogos e jogos e jogos e jogos. E ouvindo os comentaristas, aquilo foi, de tanto ver, de tanto repetir as estratégias, de ver os lances, aquilo foi sendo internalizado. Aí depois eu fui tirar algumas dúvidas na internet, né? Que ninguém é de ferro. Então, fui lá. Hoje eu entendo um pouco mais de futebol americano e curto assistir, né? Porque vi muito. Aprendendo. Aí eu sou capaz de conversar com alguém sobre futebol americano. Coisas que para alguns causam sono. Para mim, não. Né? O problema é que a gente quer, antes de absorver, né? De conhecer melhor a Bíblia, a gente já quer fazer o estudo detalhado. A gente quer ver os detalhes, conhecer os detalhes, a gente é curioso por conhecer os detalhes da Bíblia, antes de estar acostumado com o texto. Conforme você vai reler, som, ok. Então, conforme você vai relendo essas várias vezes, os seus olhos conseguem perceber melhor as nuances do texto, que uma leitura rápida não te dá. Aí você vai se sentir encorajado, desafiada a cavar mais fundo. Aí você vai cavar mais fundo. Aí você vai até procurar as línguas originais, né? Mas por quê? Porque você já conhece o texto bastante, né? É como você se encontrar com alguém que você está conhecendo. Você não começa perguntando os detalhes, né? Da vida da pessoa. Você vai se encontrar várias vezes, tomar café juntos, e aí gradualmente é que os detalhes vão se tornando mais claros e a conversa fica mais interessante, mais rica, mais agradável. E aquele relacionamento pode se tornar um relacionamento mais interessante, se é que vocês me entendem. Então, é assim, viu? Tô dando até dicas de...
amorosas aqui. A aula de escola dominical é boa pra caramba, né? Então, vamos lá. Então eu disse para vocês que ia trazer essas duas grandes vantagens. Você vai se sentir mais íntimo do Senhor fora dos momentos em que você parou para ler a Bíblia. E você vai se sentir mais encorajado, mais estimulada a fazer o estudo detalhado e com mais consistência. Agora, tem uma pergunta que eu acho que talvez um ou outro de vocês tenha feito. Aqui, ó. De novo, quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? Reler quantas vezes, gente? Quantas? Pode falar em voz alta. Uma regra simples. É você que vai definir quantas vezes. Mas olha que regra interessante essa. Até que você e o texto se tornem bons amigos, bons conhecidos. É você que vai definir. E aí, eu acho que a melhor coisa é jogar essa responsabilidade para cima de você. A sua honestidade com você mesmo. Você vai definir. Pensa nisso como um processo de construção de uma boa amizade. Lembra que é relacionamento com Deus. Então, a repetição é como a construção, né, dessa amizade. Então, começa com... Como é que você começa quando conhece a pessoa pela primeira vez? O que você vai fazer? Seu nome, onde você é, o que você faz, né? E fica meio que por aí. Primeiras amizades. E aí depois você vai conversar de novo. E aí começa a falar sobre as preferências, suas preferências, o que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies. Né? Depois você tem que encontrar... Não vai fazer isso tudo numa conversa só, não é verdade? Você vai encontrar de novo, e aí vai começar a falar da sua família, da sua história de vida, dos seus projetos de futuro. É assim que se constrói uma amizade. Não é com um encontro único. Até da casamento, é isso. Dependendo do número de repetições do encontro, não é? O primeiro a gente diz assim, não é um date, né? O primeiro não é um date, o primeiro não é um encontro romântico, é apenas um encontro. Aí a segunda vez, a repetição, começa a se suspeitar, mas não é necessariamente ainda, né? Mas é exatamente assim que se constrói. Você não trata dos assuntos todos numa conversa só. Se você for tratar de tudo, você vai se tornar chata, vai se tornar um personagem enjoado e vai desinteressar. Então, é a constância nos encontros. Então, isso vai variar muito, né? Dependendo do texto que você vai ler. Do texto, do estilo. Alguns textos você lê com facilidade. Você memoriza rapidamente. As poesias são mais fáceis, talvez, de memorizar. Elas têm um ritmo próprio. Já as narrativas talvez precisem de mais vezes. Então, você vai perceber como que você captura. Mas tem gente que decora melhor, que memoriza, que lembra melhor de histórias do que de poesia. Tudo depende de como você é, de como é a sua arquitetura cerebral. Então, depende de você. Então, vamos imaginar aqui, vamos fazer uma suposição. Imagina um livro curto. Alguns de vocês leram livros curtos. Vamos imaginar, por exemplo, Filipenses, que tem 4 capítulos. Vamos imaginar o livro de Filipenses. Aí, você pode separar um mês para ficar com esse livro. Um mês para ficar com Filipenses. Você já leu o seu livro em uma semana, certo? Mas vamos imaginar que você separou um livro, um pequeno livro. Pode ser Filipenses, pode ser Colossenses, pode ser Ruth, pode ser Obadias, né? Tito, a Epístola de João, Então, imaginemos assim. Então, você fica um mês com esse livro. Aí, então, uma semana, você lê o livro várias vezes. Você já percebeu que você pode ler um livro de 4 capítulos em menos de meia hora. Quem lê devagar vai ler em meia hora. Então, dá para você ler aquele livro várias vezes na semana, repetidamente. Nas 3 semanas seguintes, você pode começar a fazer cortes maiores. Você pode ler capítulo várias vezes. E aí você pode começar a pensar nas nuances daquele capítulo que você já leu 5, 6, 7 vezes.
Aí você pode começar a lembrar das conexões que aquele capítulo traz para você. Não começa a leitura, a repetição, com uma Bíblia de estudo, não. Vai no texto da Bíblia. Vai no texto da Bíblia. E aí, lê, e aí você pode até ir nas 3 semanas seguintes, refletindo sobre assuntos, memorizando. Aí você pode citar a memorização de alguns versículos da Bíblia, alguns textos bíblicos, textos que você até sabe de cor, mas não sabia que estavam lá. Talvez você saiba de cor aquele versículo bíblico que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas súplicas com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Você sabia que isso está em Filipenses 4? Mas você conhecia esse texto. Talvez não decorado. É capaz de eu falar aqui, você está balbuciando algumas frases. Mas não sabia que estava em Filipenses 4. Agora você memoriza. Eu tenho um mês inteiro para memorizar partes chaves. E aí, aquele mês você armazenou Filipenses na sua mente. Vai ser uma bênção para você. Então esse é um método interessante. É um passo além do que nós fizemos, né? Nessa semana. Para livros mais longos, narrativos, por exemplo, falamos de Gênesis no domingo passado, tomamos Gênesis como exemplo. Aí você pensa em Gênesis, os livros históricos, o livro de Atos, os Evangelhos. Lê até que você conheça as histórias, ao ponto de poder contar para alguém aquelas histórias sem perder uma parte importante delas. Vamos imaginar Gênesis, que nós, na semana passada, separamos em 5 grandes blocos. O primeiro bloco foram as primeiras histórias. Então, leia as primeiras histórias até o capítulo, acho que foi até o capítulo 5, não foi? Até o capítulo 4 que eu coloquei? Uma coisa assim, até o capítulo 4. Leia as histórias dos começos. Leia as histórias dos começos. E aí você, ao ponto de você ser capaz, não de contar palavra por palavra, mas a sequência, ao ponto de você, por exemplo, lembrar a ordem da criação. O que foi criado no primeiro, no segundo, no terceiro, no 4º dia? E aí você é capaz de contar o evento. Você vai perceber que nesses primeiros capítulos tem 2 narrativas da criação. Você vai perceber isso. Então, a ponto de você ser capaz de contar para alguém, pelo menos a história em linhas gerais. Você se torna capaz de dizer: no primeiro dia Deus criou isso, no segundo dia Deus criou aquilo, não porque você memorizou, não porque você decorou o texto, mas porque você repetiu para você mesmo e agora sabe na ordem a história. Então a ideia é essa, leia uma unidade de maneira que você possa contar para alguém como um bom filme que você assistiu. Sabe aquele filme que te absorveu, que te capturou? E você vai contar para alguém esse filme? Aí vai dar os spoilers todos da vida, mas aí você conta para eles, tá? Então essa é a ideia. Reler até que você conheça bem o texto que você escolheu para ler. E aí então eu vou te dar uma sugestão para exercitar isso essa semana. Podemos ir para o desafio da semana? O desafio da semana é mais fácil que o da semana passada. Semana passada você leu um livro todo, certo? Esta semana é muito fácil. Você vai escolher um desses para ler todos os dias, para a sua alegria, para a nossa alegria. Não é um desses livros, é um desses capítulos. Tá molezinha. Então, aí vão 8 sugestões de capítulos bíblicos para você ler nesta semana. Você escolhe um deles. E sentar aqui para não atrapalhar você. A fotografar. Escolhe um deles. E leia todos os dias. Mas leia pausadamente, ok? Leia pausadamente um desses.
Todos os dias. Você vai perceber que, embora não sejam textos desconhecidos, não estão entre os mais comuns. Talvez o Salmo 139 seja o mais comum desses. Mas não é João 3, não é Êxodo 20, não é Mateus 5, não é Salmo 23, Salmo 91, que faz bem, né? Faz bem. Toda a Bíblia faz bem, né? São passagens bíblicas conhecidas, mas que vão ter a oportunidade de se deixar encharcar por ela. Quem sabe, próximo domingo, você até não seja capaz de falar o capítulo inteiro de cor. Amém, igreja. Ninguém respondeu. Não, eu não vou cobrar isso. Nosso papo é assim, né? Quem aqui topa o desafio da semana? Voluntário. Não vou pedir para falar de cor aqui no domingo. Não vou pedir. Quem topa o desafio da semana? Ler um desses capítulos. Um só. Todos os dias. Ler todos os dias. Então, manda brasa, hein? Vamos fazer isso. E na semana que vem, você pode dizer o que te impactou no capítulo que você leu. Talvez alguma coisa que você já conhecia esse capítulo, mas alguma coisa saltou aos meus olhos de tanto ler. Né? Essa parte pulou, pegou meu colarinho e quase que me esganou. Né? Vamos encerrar, já passamos e muito da hora. Tem o vosso perdão? A culpa foi de vocês que participaram muito, tá? Não é minha, não. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse estudo bíblico. Leva com você o desafio. E mesmo aqueles que não tiveram coragem de levantar a mão, não são mais pecadores do que nós, não são. Mas faz um esforço, quem sabe você não consegue, discretamente participar desse desafio. E aí, vai ser uma bênção para você. Obrigado, Pai bendito, pela alegria de estarmos juntos. Obrigado mesmo, por podermos compartilhar a satisfação com a Tua palavra. Ó Deus bendito, faz com que a gente devore a Tua palavra como quem está devorando uma boa refeição que nós vamos fazer agora, nas nossas casas, como quem está comendo algo que gosta muito, um doce agradável, um prato de refeição que a gente gosta tanto. Nos ajude a ter gosto pela Tua palavra, que é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Que a gente possa não apenas acreditar nisso, mas que a gente possa experimentar a Bíblia dessa maneira. O Senhor está colocando diante de nós, pela instrumentalidade de um irmão que escreveu sobre isso para a gente, que a gente pode estar compartilhando aqui essas sugestões. Nos ajude a praticarmos, para que esse gosto pela Tua palavra nasça ou cresça dentro de nós. E assim a gente possa contaminar os outros também, oferecendo para os outros a Tua palavra como um petisco gostoso, como um doce agradável, e que outras pessoas queiram conhecer a Tua palavra e se deliciar como nós estamos aprendendo a viver. É o que eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe, nos leve em paz e segurança para as nossas casas, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém.